Amém ou não amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Lucas, no seu capítulo 14, versículo 16 ao verso de número 23. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia enviou o seu servo a dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a desculpar-se. O primeiro lhe disse: comprei um terreno e preciso sair e vê-lo. Rogo-te que me hajas por desculpado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me tenhas por desculpado. E outro disse: acabo de me casar e portanto não posso ir. E voltando aquele servo fez saber todas as coisas ao seu senhor. Então, indignado, o pai da família disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. 23 e último. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e force-os a entrar, para que a minha casa se encha. A palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela vida. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa. No dia de hoje, que eu diminua e que o Senhor apareça. Senhor, ministra uma palavra para a tua igreja, pois estamos famintos da tua palavra e queremos te ouvir, queremos ouvir a tua voz. Transforma cada vida, transforma almas neste lugar. É no nome de Jesus que nós oramos e também agradecemos. Amém. Tome o teu assento, por gentileza. Eu quero, em primeiro lugar, externar os meus agradecimentos a Deus pela vida de graça que Ele me concede. Agradeço também a liderança da igreja, na pessoa do nosso pai, o anjo deste ministério, Sua Excelência a Reverenda Ananias Alberto, e a sua equipa, pela magna oportunidade que nos dão de, no dia de hoje, trazermos uma palavra para a igreja. Na verdade, para o nosso pai, os agradecimentos são voltados em dois, porque agradeço como meu pai espiritual, mas também como pai biológico, que muito tem feito para o meu crescimento em todas as áreas da minha vida. O meu pai e a minha mãe, que não estão cumprindo uma escala, mas os agradecimentos também são voltados a eles, pelo muito esforço, porque sabemos que nós, enquanto filhos, muitas das vezes temos errado, mas ainda assim têm trabalhado para que nos tornemos quem estamos nos tornando. Quero agradecer também à Igreja de Cristo, que hoje está neste lugar para ouvir a palavra. Eu tenho gravado sempre uma palavra que o nosso pai tem dito. Se calhar o irmão que está aqui sentado estaria numa outra igreja, mas muitos de nós que estamos aqui saímos de muito distantes para sentarmos aqui nesta igreja e sermos alimentados. Por isso queira saber que você é privilegiado. Você é agraciado por estar neste lugar. Amém ou não amém? E creia que Deus tem uma palavra para a tua vida e para a minha também.
Quero então também, nesta cena de agradecimentos, aproveitar o ensejo para agradecer a todo pai encarregado de educação que disponibilizou o seu adolescente para participar da atividade que terminou do acampamento de adolescentes ou geração de Samuel. Eu não preciso falar nada, vender o peixe, porque os que participaram sabem o que aconteceu lá. E Deus fez graça, Deus transformou vidas, Deus tocou no coração dos adolescentes. E mais uma vez nós somos gratos a todos os pais que disponibilizaram seus adolescentes. E é importante eu dizer isso, que o pai que não está apostando na sua flecha agora, em tom de brincadeira eu tenho dito sempre, depois não chora. Porque é hoje que nós estamos a preparar os nossos filhos para amanhã se tornarem pessoas produtivas, pessoas grandes. Amém ou não amém? O irmão pode acreditar que se os meus pais não investissem na minha vida, eu hoje não estaria a falar para os irmãos. Mas por causa de um investimento forte que ainda eles continuam investindo, hoje nós estamos aqui. Então também agradeço particularmente ao papai Emanuel, o papai Totone. Também quero agradecer ao papai Nequinhas, que nos ajudaram nessa jornada, nos apoiaram fortemente. O nosso muito obrigado. E a nossa oração é que Deus do nosso Pai, de forma poderosa, continue abençoando suas vidas. Amém ou não amém? Vamos entrar para o nosso objetivo. Nós lemos o texto de Lucas, capítulo de número 14 e o versículo 16 ao versículo de número 23. E na verdade, conforme nós lemos, a história narra a parábola do grande banquete. Mas antes, na verdade, quando nós vamos fazer um estudo deste texto, eu consegui compreender que Dr. Lucas foi quem escreveu este livro. Lucas, que era o médico pessoal do apóstolo Paulo. Ele escreve direcionado, esse texto ele escreve com alvo a Teófilos, ele escreve para Teófilos, e ele escreve esse texto provavelmente nos anos de 62, depois da vinda do Senhor Jesus Cristo. E na verdade, Lucas, ele escreve este texto com muitos motivos, com vários motivos. E um dos motivos pelo qual Dr. Lucas escreve este livro é de mostrar com bases teológicas que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio para salvar a humanidade. E, amados e queridos no Senhor, eu quero nesta manhã pregar debaixo do tema urgência na missão. Será que o irmão pode repetir comigo? Urgência na missão. Graças a Deus. Sim, eu quero que no final dessa mensagem o irmão, a irmã possa perceber que a missão que nos foi incumbida, que é pregar o Evangelho, ela é urgente. A missão que é de pregar o Evangelho, ela é o quê? Urgente. Amém ou não amém? E na verdade, quando nós lemos este texto, antes da parábola da grande ceia ou do grande banquete, Jesus, sentado com os seus discípulos, fizeram um convite para Jesus e eles estavam sentados à volta de uma mesa. E naquele mesmo dia, Jesus, ele conta 3 parábolas ou 4 parábolas antes da parábola do grande banquete. E enquanto Jesus estava sentado com os discípulos e outras pessoas, Jesus, ele explicava, contava muitas outras parábolas. E que no versículo de número 15, Jesus vai dizer para os discípulos: bem-aventurado é o homem que come o pão no reino de Deus. Esta frase permitiu com que Jesus Cristo desse a introdução da parábola do grande banquete. Tão logo Jesus menciona essas palavras no versículo 15, no versículo 16, Jesus começa a falar da parábola do grande banquete. E quando Jesus fala desta grande parábola, Jesus, ele narra e diz assim: um certo homem, certa vez, ele preparou uma grande ceia, uma grande festa, uma festa muito grande.
E que nessa festa é importante que o irmão, a irmã preste a máxima atenção para mim, porque Deus quer falar para a igreja. Neste grande banquete, a Bíblia vai dizer, quando Jesus narrava, o homem prepara uma festa muito grande e que por sinal ele faz convite a algumas pessoas. Qual foram essas pessoas? Em primeira instância, este homem, ele convida pessoas de grande escalão, as suas pessoas próximas. Se fosse na nossa época, ele convidou os governadores, convidou administradores, convidou ministros a participarem do seu grande banquete. Por quê desse convite? Porque na cultura judaica, o grande banquete, um banquete ou uma festa, era símbolo de aliança, era símbolo de comunhão e era símbolo também de alegria. Então, dependendo do tipo de pessoa que realiza o banquete, variava também o nível de pessoa que poderia aparecer naquela festa. E a Bíblia vai dizer que este homem, ele convida as pessoas grandes daquela cidade, que poderiam participar naquele banquete em que ele preparou. Mas a Bíblia conta, a Bíblia narra, que quando se aproximava algumas horas daquele grande banquete, os homens a quem ele tinha convidado, eles começaram na última hora a desmarcar o convite que aquele homem tivera feito. A Bíblia vai dizer que o primeiro homem, ele aparece e ele vai dizer assim, ele vai dizer, e todos começaram a arranjar desculpa e um vai dizer, comprei um terreno, e ele queria visitar aquele terreno. O outro apareceu e disse, comprei agora uma junta de bois e quero experimentar essa junta que eu acabei de comprar. O último aparece e diz assim, acabei de me casar e infelizmente eu não vou poder participar deste grande banquete. Se formos a fazer uma análise nas desculpas que esses homens foram dando, eu quero acreditar que cada um de nós aqui sentado vai achar a desculpa mais plausível a do último homem que tinha acabado de se casar. Amém ou não amém? Mas a Bíblia vai dizer que depois disso, aquele homem ficou indignado. Aquele homem ficou chateado com as desculpas que os seus colegas ou os seus convidados lhe tinham dado. Por quê? Porque na cultura judaica, quando alguém quisesse fazer um evento, um grande banquete, existiam dois tipos de convites. O primeiro convite era chamado de pré-convite. Era um convite que o dono da festa, ele fazia aquele convite de forma antecipada. Normalmente era feito de forma verbal, dando a conhecer aos seus convidados que daqui a alguns dias, aquele homem poderia realizar uma festa. E o segundo convite era o convite que era feito na hora em que o homem que estava realizando a festa, ele mandava ao seu servo, provavelmente 2 a 5 horas antes do banquete, para anunciar que já estava tudo preparado, a fim de que aqueles homens pudessem aparecer na sua festa. Agora, por que é que este homem, quando recebe as desculpas, ele fica chateado? Por um fator muito simples. Por quê? O primeiro convite, que é o pré-convite, ele dava a entender, ou seja, dava a possibilidade a todos de modos que pudessem se preparar. Quando o primeiro dá a desculpa de que ele preparou um terreno, normalmente, segundo alguns eruditos, eles dizem que era simplesmente uma desculpa para não aparecer naquele banquete. Por quê? Porque quando alguém quisesse visitar um terreno, claro que ele não vai acordar e vai decidir visitar o terreno, mas ele poderia planear o dia em que ele poderia visitar o seu terreno. Assim como aquele homem que queria experimentar a sua junta de bois, ele vai dizer também que ele poderia muito bem programar, uma vez que já recebeu o pré-convite, ele poderia na sua agenda programar um outro dia para experimentar a sua junta de boi. Amém ou não amém? É por isso que aquele homem fica indignado. Mas antes, eu quero definir algumas palavras importantes para que os irmãos possam compreender o que nós queremos abordar na manhã de hoje. E eu quero definir a palavra urgência. O que é urgência? A palavra urgência, segundo o dicionário da língua portuguesa, ela significa literalmente necessidade de agir sem demora. Mas essa mesma palavra urgência deriva também de um vocábulo grego, que é
Espodé. E essa palavra significa pressa, zelo ou ainda fazer algo sério e sem demora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra missão que eu também quero definir, ela significa, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa incumbência, significa encargo ou ainda dever que alguém recebe para cumprir. Provém também de um vocábulo grego que é apostelos. Essa palavra apostelo que deriva da palavra apóstolo, que significa envio ou ainda comissão, ou ainda queira significar também enviar com uma tarefa específica. E quando nós vamos ver essa palavra apostelo, que vem da palavra apóstolo, na verdade nós vamos ver aqui dois tipos de envio. O primeiro envio, que é essa palavra que eu acabo de mencionar, ou seja, a primeira vertente de missão, apostelo, que significa também missão, é missão como envio. Mas se olharmos numa outra vertente da palavra grega, que é diaconia ou diáconos, ela significa missão como serviço. Mas aqui eu quero abordar com os irmãos esta palavra como envio. Amados e queridos no Senhor, se na verdade nós olharmos e formos a fazer a interpretação do texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber, vamos entender quem é este grande servo que o seu Senhor orienta para trazer os seus convidados. Quando irmos na interpretação, nós vamos perceber que no princípio o Senhor era Deus, que envia o seu servo, que era Jesus, para salvar a humanidade. Mas hoje, nos nossos dias atuais, este servo, ou seja, o Senhor, é Deus, Jesus Cristo, quem nos dá a missão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. E quem são os servos? Este servo que tem que sair para pregar, para trazer os convidados. Este servo sou eu, este servo é você, este servo somos nós. A Bíblia narra, a Bíblia conta que quando aqueles homens começam a apresentar desculpas de que não queriam participar naquela festa, aquele Senhor, ele arranjou outras alternativas. Para quê? Para trazer convidados para a sua festa. E quando nós vamos olhar nesta palavra, amados e queridos no Senhor, eu comecei a compreender algo muito importante. Se formos a fazer uma pergunta, a pergunta seria: se darmos aqui cada um a chance de salvar alguém, de levar alguém para os céus agora, de certa forma é que todos nós que estamos aqui sentados, muitos vão preferir levar para os seus familiares, outros vão preferir levar para os seus pessoas do seu ciclo íntimo que lhes fazem bem. Agora, a pergunta que fica é: será que o irmão, será que a irmã está a levar para os seus, está a levar para a presença de Deus estas pessoas próximas de você? Será que o irmão está a levar para o grande banquete os teus filhos, os teus familiares? Porque se olharmos para o convite, é claro, conforme eu disse, que cada um de nós, na primeira instância, vai preferir convidar o seu filho, vai preferir convidar o seu marido, vai preferir convidar a sua esposa. Por quê? Ninguém quer ver o seu marido a queimar no lago do fogo. Ninguém quer ver o seu filho a queimar no lago do fogo. Amém ou não amém? Mas agora a pergunta que fica é: será que o irmão está a trazer o teu marido para a igreja? A irmã, será que o irmão está a trazer a sua esposa para a igreja? Será que a mamã, o papá, está a trazer os seus filhos para a presença de Deus? É simples para termos a resposta. Olha conforme está a nossa casa. Olha conforme está a nossa casa. E o nosso pai tem dito algo muito importante. Se formos a comparar a igreja como uma fábrica e darmos exemplo, por exemplo, a fábrica de água preciosa, nós vamos compreender que toda fábrica, por dia ou por semana, eles têm metas a alcançar. Por exemplo, eles têm a meta que por dia eles precisam embalar, precisam ter 500 ou 1000 garrafas de águas. E quando o objetivo não é alcançado, o chefe, o diretor daquela fábrica precisa parar e rever aonde é que está o quê? O problema. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora a pergunta que fica para nós é: será que nós como igreja estamos a produzir conforme uma fábrica tem que produzir? Será que nós estamos a trazer
as pessoas para os pés de Cristo? Essa é a pergunta que fica para a igreja de Cristo hoje. E quando nós vamos fazer análise, muitos de nós, o que é que está acontecendo? Aconteceu conforme aquele Senhor. Estamos a convidar pessoas que nós achamos que são pessoas que devem aceitar Jesus. Nós hoje o que é que estamos a fazer? Estamos a trazer pessoas para a igreja, pessoas que nós olhamos e pensamos, sim, esse sim precisa aceitar Jesus. Quer dizer, nós como homens estamos a fazer separação de pessoas. Para nós, há quem pode entrar nos céus e há quem não pode. Mas quando olhamos para esta palavra, o que é que nós vamos entender? No final das contas, o convite daquele homem foi recusado. E ele começou a procurar pessoas que ele não pensou que poderia convidar. Ele começou a entrar em lugares que ele nunca pensou em que ele poderia entrar para trazer as pessoas para Cristo. Amados e queridos no Senhor, hoje eu estou a falar para uma igreja e vim lhe dizer da parte de Deus que a missão é urgente para pregarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Por quê? É que a missão é urgente, porque os dias estão caminhando para o fim. Cristo está às portas, o noivo está às portas. E se a igreja não se levantar para pregar a palavra, se a igreja não se levantar para trazer as pessoas aos pés de Cristo, o que é que vai acontecer, pregador? Vamos ver nossos familiares a irem para o inferno. Vamos ver nossos filhos a irem para o lago de fogo. Vamos ver nossos irmãos a irem para o lago de fogo. É por isso que Cristo vem falar para a igreja hoje. A missão é urgente para pregar a palavra. Há uma palavra e vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Não em algumas pessoas, mas a toda criatura. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Por que é que nós hoje queremos convidar quem nos apetece? Por que é que a igreja hoje olha para o tio que é feiticeiro e tem medo de lhe convidar? Tem medo de lhe pregar a palavra? Por que que hoje a igreja olha para a tia que está a lhe invejar e diz que não pode lhe pregar a palavra? Hoje eu venho te dizer, é a eles que você deve pregar, porque aqueles que já são salvos não precisam de pregação de salvação, mas aqueles que não conhecem Jesus, é tua obrigação, é minha obrigação, é nossa obrigação ir por todo mundo e pregar o evangelho. Aleluia, igreja! T.L. Osborne, ele escreve um livro e ele vai dizer assim: escuta, você nunca pode esperar que Cristo no seu espírito desça para pregar a palavra. E a pergunta que eu lhe faço é: hoje o irmão que está aqui sentado, será que você, o Espírito Santo, te desceu e te pregou a palavra? Por que que muitos hoje têm esse comportamento? Por que que muitos, eles dizem que, quer dizer, o que acontece é que muitos hoje se limitam em orar para que alguém se converta, mas não lhe pregam a palavra. Escuta, até você pode orar, até você pode clamar, mas o Espírito Santo nunca vai descer para lhe pregar a palavra. É importante que tenha um homem no seu corpo físico que Deus vai usar para pregar o evangelho. E essa pessoa é você, essa pessoa sou eu. Hoje Cristo vem te dizer, igreja, a missão é urgente. A missão é urgente. Eu disse, a missão é o quê? É urgente. É hora de sair, é hora de levantar, é hora de nos erguermos como um braço forte para pregar o evangelho, para pregar as boas novas. Se calhar você está a se perguntar: pregadora, a quem eu devo pregar a boa nova? Não se preocupe, a boa nova é para você pregar na tua casa. A boa nova é para você pregar no teu bairro. A boa nova é para você pregar no teu serviço. A boa nova é para você pregar a toda criatura. Aleluia, igreja. É hora de nos levantarmos, é hora de sairmos para pregar a palavra.
Não faça exceção de pessoas, não. Não olha para o quimbandeiro de casa e lhe diz que não pode ouvir a palavra, não. Vá até ele e lhe diga: Jesus te ama. Abandona a prática do pecado, abandona a bruxaria, abandona a feitiçaria, porque Cristo precisa de você. Hoje eu venho falar para uma igreja. Esta palavra não é simplesmente para sair e pregar a palavra, não. Também é para você que hoje está aqui sentado, a fim de que você possa aceitar o grande convite e participar no banquete. Estou vendo homens e mulheres que estão aqui sentados, mas têm rejeitado o convite. Escuta o que eu quero te dizer: os tempos estão caminhando para o final, e se hoje você não aceitar, os dias estão no fim. Meu irmão, minha irmã, é hora de aceitarmos o grande convite, e é hora de sair para pregar a palavra. Aleluia, igreja. Nós precisamos sair para pregar a palavra. A missão de servir, a missão de pregar a palavra, ela é urgente. Olha conforme está agora o mundo está depravado. As pessoas olham e caminham de mal para o pior. Olha agora para as notícias. Há bem pouco tempo nós vimos as manifestações em Luanda. Se calhar você não está preocupado, mas é possível que naquela confusão existe alguém que pertence à tua família, existe alguém que pertence à tua casa, e hoje estamos aqui e ainda assim não queremos pregar o evangelho. Meu irmão, minha irmã, volto a lhe dizer: os tempos estão caminhando para o final, e se você não pregar a palavra, é você amanhã quem vai chorar amargamente, é você amanhã quem vai se arrepender amargamente. Até porque a Bíblia está a dizer: se você tem alguém que é teu familiar, teu vizinho, que não conhece a palavra, e você não lhe prega a palavra, se esse alguém morrer, o sangue dele te será cobrado, o sangue dele vai recair sobre as tuas mãos. Mas é importante e necessário que a igreja entenda que a missão é urgente. A missão é urgente. Eu não sei se você me percebe hoje, mas eu vim para lhe dizer: a missão de pregar a palavra é urgente. Meu irmão, você já convidou a tua casa, já convidou os teus filhos. Agora a palavra está a dizer: sai para os becos, vai para os atalhos, vai para os caminhos em que você nunca pensou entrar, e comece a pregar, comece a pregar, comece a falar da palavra. O que significa esses caminhos? O que significa esses becos? Significa sair do teu ciclo íntimo. Saia da tua casa, vai para o teu bairro, vai para o teu serviço e comece a pregar, comece a falar da palavra. Só que aqui eu encontro porém: como é que você vai pregar se é você que dá mau testemunho no teu trabalho? Como falar da palavra se é você, quando tem problema no serviço, é você o causador do problema? Como pregar da palavra se é você que está na igreja e ainda aceita te dar em banho? Como falar da palavra se é você, mambada, comunhão e plenitude, todos os domingos a pisar o capeta, mas quando chega em casa, toda hora quer dar bico nas panelas? Como é que o teu marido vai aceitar? Como pregar da palavra se somos nós jovens que estamos aqui na igreja, queremos evangelizar, mas levamos uma vida depravada? Como pregar a palavra? Como pregar a palavra se somos nós na escola os primeiros a nos envolvermos em problemas? Como pregar a palavra se é o papá que está aqui sentado, que quer trazer a esposa, mas todas as sextas-feiras está chegando em casa bêbado? Como? É importante revermos as nossas ações. Aleluia, igreja.
Eu disse, a missão é urgente, porque se não houver urgência na missão, amanhã você pode chorar amargamente, amanhã você pode se arrepender. Ah, meu irmão, minha irmã, hoje Cristo vem para lhe dizer, a missão de pregar a palavra, ela é urgente. A missão de evangelizar, ela é urgente. Abandona as práticas do mal e sai para pregar. Abandona a macumba. Porque, meus irmãos, ainda há pessoas que estão aqui sentadas, fala da palavra de Deus, mas anda com a corda amarrada na cintura. Ainda há pessoas aqui sentadas, querem falar da palavra de Deus, mas quer dizer, colocou uma mascote de ouro que consagraram no mundo espiritual e diz que o pastor está mal olhado. Ainda há pessoas aqui sentadas. Por isso é que eu quero lhe dizer, abandona primeiro as práticas do diabo. Por quê? Quando você abandonar, você não vai precisar fazer muito esforço. Chega e lhe diz, Jesus te ama. Essa pessoa vai aceitar. Porque quando olhamos na Bíblia Sagrada, quem evangelizou, quem pregou, não precisou ter debates bíblicos. Conta o teu testemunho, a forma como Jesus te tirou do mundo e te trouxe para a igreja. Conta esse testemunho. Você veio aqui moribundo, você veio aqui desgraçado, Jesus te transformou. Conta esse testemunho e você vai ver. As pessoas vão entrar, as pessoas vão te acompanhar. Mas o que está acontecendo é o quê? Você quer contar falso testemunho que mudou e ainda não mudou. Algo importante que o reverendo tem dito, escuta. Você quer ver alguém que se converteu de verdade? Não lhe vê na igreja, lhe vê em casa. Você quer ver alguém que se converteu de verdade? Um pai e uma mãe que se converteu de verdade, vê a forma como trata os seus filhos. Você quer ver alguém que se converteu de verdade? Vê essa mamã, vê esse papá, como trata os seus empregados. Aí você vai ter as respostas. Você vai ter a resposta de que se essa pessoa se converteu ou não. Mas meu irmão, minha irmã, eu quero que você perceba, a missão é urgente. A missão para pregar a palavra é o quê? É urgente, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando aquele homem faz o convite, o primeiro rejeitou o convite, o segundo rejeita o convite, o terceiro também rejeita o convite. Ali aquele homem decide, não, a minha casa precisa estar cheia. Hoje Cristo está a dizer, esta casa precisa estar cheia. Mas para que a casa se encha, esse ide por todo mundo, escuta bem, ide por todo mundo. O verbo ir está no imperativo. Quer significar que o irmão e a irmã, nós precisamos ir. Não espera que as pessoas venham até você para você pregar o evangelho, não. É você que precisa ir para pregar o evangelho. Aquele homem está a dizer, é importante percebermos, a casa não pode estar vazia, não pode ficar lugares na casa. Para isso, arranjaram uma estratégia. O que é que precisamos fazer? Já que convidamos e não querem vir, agora vai para os becos e faça o quê? Obriga-os a entrar. Faça o quê? Obriga-os a entrar. Eu disse, faça o quê? Obriga-os a... Quando estamos a falar em obrigar a entrar, não significa uma obrigação literal em usar força, em usar violência, não. Significa usar o anacaso, persuasão, falar com influência. Usa a voz do Espírito Santo quando estamos a falar de forçar essas pessoas a entrar. Você precisa ser estratégico. Noutras linguagens, terra estão a dizer, é você pregar a palavra, lhe entra na mente, lhe convença que Jesus é o único e suficiente Salvador. Eu estou a ver pessoas aqui querem evangelizar, mas não sabem como pregar. Hoje eu vim te dizer, a missão é urgente. Prega a palavra na hora e fora de hora. O pregador de manhã dizia, nós somos sal da terra e luz desse mundo. Quando
Qual é a função do sal? É começar a salgar. É começar a salgar. Você não pode ser um sal que não tem gosto, um sal insípido. Não, eu vim lhe dizer, quem é sal, ele salga. E eu vou dar o mesmo exemplo que ele deu. Experimenta ainda um balde grande de sumo de múcua. Coloca primeiro 1 quilo de sal, depois podes colocar 4 quilos de açúcar. Ao tomar aquele sumo, mesmo o açúcar estando em grande quantidade, você vai sentir o sabor do quê? Do sal. Essa é a tua função. Você está no bairro, pode ter muitos descrentes, mas quando provarem, tem sal. Você está no bairro, podem ter muito descrente, mas quando provarem, tem sal. É a tua função começar a salgar. A missão é urgente. A missão é urgente. A missão é urgente. É hora de sair para pregar a palavra. É hora de sair, aleluia, para pregarmos a palavra. O texto vai dizer, já convidou, já fez muitas coisas, mas as pessoas não querem entrar. Ainda tem cadeiras vagas. Estou a olhar para a galeria, estou a ver cadeiras vagas. Agora é hora de aplicarmos atração. Não basta orar, vamos começar a forçar essas pessoas a quê? A entrarem. Eu não estou a dizer que a comunhão em plenitude vai acabar com a prostituição nesta província. Não estou a dizer que a comunhão em plenitude vai acabar com a delinquência, com números de descrentes nesta província. Mas eu quero lhe dizer que se a igreja se levantar para pregar, é de certa forma que comunhão em plenitude será um braço forte para trazer almas para Cristo. Será um braço forte para trazer pessoas para os pés de Jesus Cristo. Aleluia, igreja. Só que o que acontece, quero parar aqui para lhe fazer perceber. O que acontece é o quê? Muitos de nós hoje que estamos aqui sentados, estamos a trocar as prioridades. O que eu quero que o irmão perceba é que hoje a missão do ida por todo mundo e pregar o evangelho é a nossa prioridade. Aleluia, igreja. A missão de sair e pregar o evangelho é a nossa prioridade. Mateus capítulo de número 33, se não estou em erro. Mateus capítulo 33, se não estou em erro, aleluia. Deixa-me confirmar aqui este texto bíblico. Mateus capítulo 6, versículo 33. Ele vai dizer o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Não, o irmão não percebeu. Eu disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão o quê? Quando aqueles homens arranjam desculpa dizendo, eu comprei terreno, eu comprei uma junta de bois, eu casei. O que isso está querendo significar? O que disse que comprou terreno, tanto que disse que comprou uma junta de bois, eles estavam preocupados com os bens materiais. Eles estavam preocupados com os bens o quê? Materiais. E é o que está acontecendo com muitos de nós. Ao invés de sairmos para pregar a palavra, estamos preocupados com a casa, estamos preocupados em ter carro. Ao invés de sairmos para anunciarmos o evangelho, estamos preocupados em fazer alguma coisa para o bem-estar. Não que isso seja mal, mas não pode ser a prioridade na tua vida. Por quê? Mateus capítulo 6, versículo 33. Busque primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus está a dizer, eu vou acrescentar as demais coisas, Ele está a dizer, vai primeiro evangelizar, e o casamento eu vou acrescentar. Vai primeiro evangelizar, e os filhos eu vou acrescentar. Vai primeiro pregar, e o emprego eu vou acrescentar. Por
que é que a igreja está preocupada? Com os bens materiais. É tempo de sair e pregar a palavra. É tempo de sair. Igreja, desperta. Igreja, acorda. Nós precisamos nos levantar. Há muita gente que está à espera de você. Há muita gente que está à espera do irmão, da irmã, para pregarmos a palavra. Aleluia. É hora de sairmos. A missão é urgente. Os homens arranjam desculpas. Estava a simbolizar o quê? Preocupação com o bem-estar. Preocupação com os bens materiais. Mas Jesus, ele entendeu. Até o homem que se casou recentemente, a desculpa dele não foi plausível. Para quê? Para pregar o evangelho. Escuta bem. Perdão, escuta bem o que eu quero lhe dizer. Sabes o porquê? É que aquele homem que casou, também a resposta dele não foi satisfatória. Por quê? Porque na Bíblia Sagrada existe uma lei que chamamos da lei do primeiro. A lei do quê? A lei do primeiro. Quem chega primeiro? Um exemplo. Se por exemplo, eu chegar numa loja e eu comprar essa garrafa, eu fui o primeiro a comprar, essa garrafa me pertence. Essa garrafa é o quê? É minha. Se alguém quiser levar a minha garrafa, já não vai falar no dono da loja onde eu comprei. Tem que falar comigo, porque eu é quem comprei o quê? A garrafa de água. Agora escuta o que eu quero lhe dizer. Sabes o porquê que as tuas desculpas que você tem inventado para pregar o evangelho não são satisfatórias? Porque há alguém que deu primeiro a ordem de pregar o evangelho. A tua desculpa veio em segundo plano, mas a ordem do ir e pregar o evangelho veio em primeiro plano. Eu disse veio em quê? Em primeiro plano. Escuta o que eu quero lhe dizer. Se calhar você está a dizer, ah não, eu não posso pregar, porque na minha família tem muitos bruxos. Se eu pregar, eu vou sonhar mal. Se eu pregar, eu não vou conseguir dormir. Se eu pregar, o meu filho vai morrer. Ah, eu venho lhe dizer, a lei do primeiro já te comprou no princípio. Quando Jesus morre, ele te comprou e agora você não és mais escravo do medo, mas agora você é que é filho de Deus. Por isso eu quero te autorizar. Prega, 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 porque você foi comprado, você foi remido pelo sangue do Cordeiro. Eu estou a ver um homem chamado Lázaro, quando estava morto. A palavra está a dizer que quando Jesus chegou, as irmãs de Lázaro, Maria está a chorar. Ah, mestre, já cheira mal, não tem como lhe mandar vir para fora, porque já se passam 4 dias. Estou a ver muita gente desesperado, está a dizer, mas pregador, eu já orei, pregador, eu já preguei, mas não querem se converter. Hoje eu venho te dizer, tudo é possível naquele que crê. Jesus está chegando até Lázaro e está a dizer, Lázaro, sai para. Ao que estava morto começou a andar. Eu vim lhe dizer hoje, é tempo de você se levantar e começar a dizer, o marido que não quer se converter, não é mais para você pedir, ordena, Lázaro, sai para. Ao filho que não quer se converter, não é para você lhe pedir, ordena, Lázaro, sai para. Urgência na missão. É hora de pregar. É hora de anunciar a palavra. Aleluia, igreja. Quero terminar para lhe dizer o seguinte. É importante que cada um de nós perceba que a missão de pregar, a missão de sair para pregar o evangelho é urgente. Não há desculpas para não pregarmos o evangelho. Não há desculpas que nós podemos dar que vai nos impedir de fazer o quê? Pregar o evangelho. Aleluia, igreja. Sim. Por quê? Porque Deus nos deu uma ordem. Qual é essa ordem? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
crer e for batizado será salvo. E somente quem não crê é condenado. A Bíblia conta, nesta mesma parábola que nós acabamos de ler, que depois daquele homem sair, ir para os becos, entrar nos atalhos, ele forçou as pessoas a entrarem e a casa se encheu. Só depois da casa se encher, é que o Senhor daquela festa ficou satisfeito e todos eles participaram do banquete. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sim, o banquete só vai terminar quando a casa estiver cheia. Enquanto a casa não se encher, o banquete não pode terminar. Aleluia. Nós estamos à espera, nós precisamos sair e trazer as pessoas neste lugar. E só quando as pessoas estiverem neste lugar, só assim, o banquete poderá terminar. Então, amados e queridos no Senhor, hoje eu quero lhe dizer, a missão para sairmos e pregarmos o Evangelho, ela é urgente. A missão é urgente. A missão é urgente. Quero te convidar agora, incline a tua cabeça.